Olá, meus amigos queridos, estamos aqui novamente no Conhecendo Espiritismo e hoje eu trouxe para você um tema muito importante sobre emancipação da alma. Quando nós conversamos sobre os sonhos, que nós fizemos uma live, nós explicamos um pouquinho sobre a emancipação do sono, mas o nosso enfoque foi justamente sobre os sonhos. E hoje eu quero falar com você sobre o processo de emancipação da alma, explicar como ele ocorre e demonstrar a importância deste processo em nossas vidas, para a manutenção da nossa saúde física, psíquica e moral. Então, o processo de emancipação do sono, segundo o que a doutrina espírita nos fala, é um dos processos psíquicos que ocorrem com o ser humano. E esses processos psíquicos, ele pode decorrer da própria alma, o próprio espírito que realiza esse processo, que é o que a gente chama de fenômenos anímicos, e existem aqueles que são fenômenos mediúnicos, onde há a intervenção de um espírito para a realização daquele fenômeno. E o processo de emancipação da alma, ele se refere a um processo anímico. Por quê? Porque a própria alma é a própria pessoa que realiza esse fenômeno, sem haver a necessidade da intermediação ou da presença dos espíritos desencarnados. Então, os processos anímicos, Allan Kardec denomina como processos de emancipação da alma. E o que acontece? O que é esse processo? É onde o nosso corpo espiritual, ele se desprende momentaneamente do corpo físico. E durante esse processo de desprendimento, ele pode realizar várias atividades, inclusive entrar em contato com outros espíritos, como nós já falamos lá nos sonhos espirituais, onde há encontros das pessoas durante o desdobramento do sono, com pessoas desencarnadas, familiares que já desencarnaram, enfim, durante o processo de desdobramento e emancipação da alma, é possível ao espírito encarnado entrar em contato com a espiritualidade. Esse despreendimento do corpo físico, ele pode ser mais ou menos duradouro. Isso varia de pessoa para pessoa. E ele pode acontecer enquanto a pessoa está em estado de vigília, como quando a pessoa está em estado de sono, durante o sonambulismo, por exemplo, ou durante os sonhos. Então, quando ele acontece, esse desdobramento do espírito, essa emancipação da alma, quando acontece nos processos de vigília, quando a pessoa está acordada, em processos de transe mais lúcidos, durante a vigília, é o que a gente chama, por exemplo, de dupla vista, são os fenômenos mediúnicos, onde, durante os processos de fenômenos mediúnicos, há também a emancipação da alma. E esses processos acontecem muitas vezes enquanto a pessoa está em vigília, tá? Então, a pessoa pode se emancipar, pode se desdobrar também estando acordada, de forma lúcida e consciente. Mas nós vamos dar o nosso destaque hoje para a emancipação durante o sono, porque é esse que a gente precisa destacar da importância para a nossa saúde mental e física. Antes de adentrar, então, no processo de emancipação do sono, eu só quero mostrar para vocês e dizer quais são os tipos de emancipação da alma que existem perante a doutrina espírita e ela explica detidamente cada um desses processos de emancipação. Então, durante o sonho, há emancipação da alma. Durante o processo de telepatia, que acontece também, há emancipação da alma. No sonambulismo, há emancipação da alma. No que a gente chama de catalepsia ou letargia, há também emancipação da alma. O que a gente chama de êxtase, há emancipação da alma. Dupla vista, também há. Bicorporeidade, também. E transfiguração, também. Hoje nós não vamos abordar todos esses tipos de emancipação da alma. Nós vamos trabalhar basicamente sobre aquele que acontece durante o sono, que a gente sabe que a alma se desdobra parcialmente, temporariamente e pode, durante os chamados sonhos espirituais, ter contato com a espiritualidade. E por que eu quero destacar hoje esse sonho? Esse processo de emancipação da alma? Porque
Vejam, é muito importante para todos nós esse processo de emancipação durante o sono, porque quando a gente se desdobra, que a gente tem contato com o plano espiritual, a gente recarrega as nossas energias fluídicas para a vida material. Quando a gente está desdobrado pelo sono, a gente absorve uma energia vital que existe no plano espiritual e que é fundamental, por exemplo, para evitar que a gente possa ter doenças, que nós teríamos muito provavelmente se nós não auríssemos essa energia vital no plano espiritual. É através do desdobramento, da emancipação da alma e do desdobramento do sono, que eu tenho acesso aos meus mentores espirituais, que eles me auxiliam e me ajudam na solução dos meus problemas aqui na Terra. O que seria de nós se nós não tivéssemos o amparo desses amigos espirituais nos auxiliando na solução dos nossos desafios diários? Além disso, através desse processo de emancipação da alma e desse amparo e apoio que a gente recebe da espiritualidade amiga, nós conseguimos dissolver grandes sombras negras que envolvem a cada um de nós. Muitas vezes sombras decorrentes de um processo obsessivo que nós possamos estar sofrendo. E aí a espiritualidade amiga nos auxilia, nos ampara, realiza em nós um processo de limpeza energética de toda aquela carga negativa que a gente acumula no decorrer do dia. E aí, quando a gente chega no plano espiritual, a gente passa por esse processo de energização, de limpeza, para que a gente aura realmente novas forças, ânimo para retornar ao corpo físico e continuar a nossa caminhada aqui em busca do nosso autodescobrimento, realmente da nossa evolução. Então, essa limpeza astral, ela é necessária para manter o nosso equilíbrio e a nossa saúde física. Porque se não houver essa limpeza, esse cuidado com os nossos corpos espirituais, eles adoecem e refletem essa doença para o corpo físico. E aí, realmente, o corpo físico vai adoecer. E é por isso que muitas pessoas têm adoecido cada vez mais. Segundo informações da espiritualidade, nos últimos 30 anos, as pessoas têm tido mais dificuldade para se desdobrar à noite, para se emancipar. E por que está acontecendo isso? Por conta do modo de vida das pessoas, muito preocupadas com os seus próprios interesses, na solução dos seus problemas do dia a dia. As pessoas não se preparam para o dormir. As pessoas não abrem a sua consciência para a vida após a morte, para a imortalidade da alma, para o desdobrar do sono. As pessoas não buscam compreender esse fenômeno e acreditam que o sono é só uma parte da vida, mas não conseguem compreender a importância do sono em suas vidas. Então, o que acontece? Por conta disso, como muitos corações encarnados não estão conseguindo desdobrar, se emancipar para aurir essa energia vital no plano espiritual, estão naturalmente mais adoecidos. Então, o que eu venho justamente trazer aqui para vocês é que é importante que a gente cuide e se prepare para o processo do sono. Porque dependendo do nosso preparo, a gente vai conseguir desdobrar ou não. Então vejam, a espiritualidade planeja tudo, meus amigos. Planeja a hora que a gente vai se emancipar. Claro que a gente precisa dormir num horário adequado. Para quê? Para que eles possam vir nos buscar para o processo de emancipação do sono. Eles organizam que horas nós vamos ser atendidos nos hospitais da espiritualidade para receber esses atendimentos de limpeza magnética e de energização. Eles determinam, eles organizam a equipe que vai trabalhar conosco. Depois que nós somos atendidos e nesse processo de limpeza, tudo é catalogado em fichas de forma muito organizada. Eles sabem exatamente quando é que nós vamos precisar passar por um novo processo de limpeza novamente.
Claro, porque senão seria, não haveria controle. Toda noite a gente estaria lá recebendo esses processos de limpeza e de banhos no plano espiritual. Então não é assim. Então há fichas, eles sabem exatamente quando é que a gente tem que retornar para que a gente possa continuar mantendo o nosso equilíbrio, a nossa saúde espiritual e, consequentemente, a nossa saúde mental e física. Então, meu apelo nesse vídeo de hoje é que a gente se prepare para dormir, que a gente possa, por exemplo, qual é a nossa preparação para dormir? Que a gente procure ter leituras edificantes ao dormir, que a gente evite programas violentos, algo que possa excitar negativamente os nossos sentidos, que possa deixar com que a nossa mente fique perturbada ou pensando em determinadas imagens ou leituras que nós tenhamos feito, dificultando a nossa emancipação da alma. Que a gente possa fazer uma meditação para acalmar o nosso corpo, o nosso espírito, que a gente possa ter uma alimentação leve, uma alimentação balanceada, porque quanto mais pesada for a minha alimentação à noite, mais dificuldade eu tenho também para me emancipar por conta da necessidade do processo digestivo, que eu possa orar sempre antes de dormir e nesse orar eu possa fazer a preparação da minha agenda noturna. O que é isso? É que eu, durante o meu processo de emancipação, eu vou fazer uma agenda de tudo aquilo que eu gostaria de realizar durante a minha emancipação da alma. Então, que a gente possa realmente escrever, ou mentalmente, ou num papel, o que vocês gostariam de fazer. Por exemplo, estudar no plano espiritual, trabalhar no plano espiritual, adquirir, se possível for, conhecimento de situações ou de fraquezas que nós temos, para que eu possa melhor conhecer aquela situação e melhor me conduzir aqui na Terra. Que eu possa, se permissão eu tiver, possa encontrar meus familiares que já desencarnaram, que eu possa ter a oportunidade de socializar com a equipe da espiritualidade amiga, para que eles possam me orientar, para que eles possam me ajudar, para que eles possam me auxiliar na condução da minha vida aqui enquanto encarnada, ou que eu possa ser conduzida aos hospitais da espiritualidade para receber justamente esses banhos de limpeza, esses banhos energéticos para refazer as minhas energias, me poupando de eventuais doenças. Enfim, quando eu escrevo ou quando eu mentalizo na hora da minha prece tudo aquilo que eu gostaria de realizar durante a minha emancipação, eu estou preparando, condicionando o meu corpo espiritual para a emancipação da alma. Se eu não faço isso, se eu não me preparo para esse processo, o que acontece? Eu fico preso no meu corpo físico, não consigo me desdobrar. Se eu não me desdobro, eu não vou aurir essas energias, vou cada vez mais saturar o meu organismo com miasmas, com energias deletérias, e, consequentemente, vou adoecer o meu corpo. Nesse período de transição que a Terra está passando, vale ressaltar que há muita carga energética, fluídica no plano espiritual deletéria. E justamente essa energia, essa carga fluídica deletéria, dificulta também a nossa emancipação, porque quanto mais limpa está a nossa atmosfera terrestre, mais facilmente a gente emancipa. E como atualmente, pelas dificuldades, por esse momento de transição, os miasmas mentais que a humanidade produz está tão negativa que contamina a atmosfera terrestre e mais uma vez a gente não consegue emancipar. Então, meus amigos, eu queria finalizar o nosso vídeo de hoje fazendo esse apelo para que vocês possam se preparar para o sono. É necessário, vocês precisam, todos nós precisamos emancipar para realmente sermos amparados, auxiliados pela equipe da espiritualidade amiga que está a postos, esperando cada um de nós para nos ajudar, para nos auxiliar.
Então leiam o Livro dos Espíritos, ele traz lá grandes e excelentes informações sobre o processo de emancipação da alma. Certo, meus amigos queridos? Eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje, que possa ser útil na sua vida e que possa realmente ajudar você nessa caminhada terrestre. Eu agradeço sempre pela sua participação, pela sua presença e eu espero você no nosso próximo vídeo. Um grande abraço!